Quando um jovem desaparece no Canadá, a polícia faz uma série de investigações e o que eles descobrem é terrível e acabou se tornando um dos piores casos criminais do Canadá. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando no canal agora, eu falo sobre casos criminais todas as semanas, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Thomas Donald Bruce McArthur nasceu em 8 de outubro de 1951, em Lindsay, Ontário, no Canadá. Bruce foi criado em Argyle, uma tranquila comunidade agrícola. Seus pais, que eram muito conhecidos na comunidade, não criaram apenas Bruce e sua irmã. Eles também abriram sua casa para crianças que tinham problemas. Eles acolhiam de 6 a 10 crianças por vez, oferecendo a elas um lugar seguro quando não tinham para onde ir. A reputação da família McArthur na comunidade era excelente. Sua generosidade e compaixão lhes renderam respeito e eles eram frequentemente vistos como pilares da pequena e unida cidade. Na escola, Bruce teve problemas para fazer amigos. Ele foi descrito como o queridinho do professor e dedurava os outros meninos que se comportavam mal. Por isso, eles o evitavam. Ele era bem comportado, um aluno decente, mas isolado. A vida de Bruce parecia perfeita vista de fora, mas havia muita coisa escondida. Bruce cresceu em um lar profundamente religioso. Todo domingo, ele ia à igreja com sua família. No entanto, conforme Bruce foi crescendo, havia algo dentro dele que não se alinhava com os ensinamentos de sua criação. Desde muito jovem, ele sentia algo que não conseguia expressar, uma verdade que o corroía por dentro. Ele começou a perceber que podia ser gay, mas em um lar como o dele, onde a religião era tudo, ele não conseguia se sentir ele mesmo. Como ele tinha que esconder tudo o que sentia, Bruce empurrou todos os seus sentimentos para baixo. Ele tentou enterrar a verdade de quem ele era, bem lá no fundo. Mas como qualquer um que já lutou para negar sua própria natureza sabe, esse tipo de negação não vem sem consequências. Quando Bruce tinha 23 anos, ele tomou uma decisão. Ele se casou com Janice Campbell, uma mulher que ele conheceu e namorou desde o ensino médio. Foi uma decisão que lhe permitiu continuar vivendo a vida que ele acreditava que era esperada a ele. Conforme a década de 70 avançava, Bruce conseguiu um emprego em uma loja de departamentos canadense. Para aqueles ao seu redor, ele era simplesmente um homem trabalhador e bem educado. Em 1981, Bruce e sua esposa Janice se estabeleceram na vida. Eles tiveram uma filha, Melanie, e um filho, Todd. A vida familiar de Bruce parecia ótima. Ele se envolveu muito com sua igreja, algo que estava com ele desde a infância. Para Bruce, a igreja não era apenas um local de orações, era uma fuga, uma distração. Ele se mantinha ocupado participando de eventos e se mantendo ativo em sua comunidade. Era sua maneira de evitar a verdade que ele não conseguia confrontar. Ele participava de muitos eventos que eram feitos em sua igreja e também todo fim de ano ele se fantasiava de Papai Noel e ficava em um shopping local. Então ele era muito bem visto pela comunidade até que as coisas começaram a sair do controle. No início dos anos 90, após ser demitido da loja, Bruce assumiu um novo emprego como vendedor ambulante. Era um emprego que lhe dava a liberdade de viajar de cidade em cidade, longe de sua família. E com essa liberdade, Bruce começou a explorar um lado de si mesmo que ele havia negado por muito tempo. Ele começou a ter encontro com homens. Eventualmente, ele sentiu que tinha que dizer para sua esposa a verdade, mas eles concordaram em continuar vivendo juntos, principalmente por razões financeiras. Eles estavam lutando para pagar a hipoteca e outras contas estavam se acumulando. Então, o divórcio na época teria sido muito caro. Algum tempo depois, em 1993, o emprego de Bruce como vendedor ambulante chegou ao fim. O casal hipotecou novamente sua casa em 1997. Por fim, eles decidiram se separar em 1999. Logo depois disso, Bruce se mudou para Toronto e viveu livre, sem precisar mais esconder as coisas. Na nova cidade, ele conheceu uma comunidade gay muito mais animada e solidária,
na época do que era a pequena cidade onde ele morava antes. Ele começou um relacionamento que durou 4 anos. Ele também começou a usar sites de namoro para encontrar homens para ficar, e dizem que foi aí que as coisas começaram a dar errado. Bruce gostava de amarrar seus parceiros, descobrir os limites das pessoas e forçá-las a isso, afirmou uma de suas vítimas, que teve a sorte de sobreviver ao encontro com Bruce. A primeira prisão de Bruce aconteceu depois que ele atacou um acompanhante logo após a meia-noite do Halloween de 2001, algumas semanas após o seu aniversário de 50 anos. Ele conheceu o homem em uma linha de bate-papo e depois se encontraram pessoalmente. Bruce foi convidado para o apartamento do homem para ver sua fantasia de Halloween, e foi quando ele golpeou o homem várias vezes por trás com um cano de ferro que ele costumava carregar. Um cano de ferro parecia ser a sua arma naquela época e também no futuro. A vítima perdeu a consciência e então ligou para a emergência assim que acordou. Ele sofreu ferimentos na cabeça e no corpo e precisou de vários pontos na parte de trás da cabeça e nos dedos, além de fisioterapia. Bruce McArthur se entregou após o ataque, dizendo que não se lembrava do que tinha acontecido. Ele se declarou culpado das acusações de agressão e lesão corporal. Em 11 de abril de 2003, ele recebeu uma sentença condicional de 2 anos. Bruce conseguiu evitar a prisão, passando o primeiro ano de sua sentença em prisão domiciliar, seguido por um toque de recolher de 6 meses. Ele foi proibido de possuir armas de fogo por 10 anos e não poderia comprar ou possuir remédios sem receita. Ele também teve que enviar seu DNA para um banco de dados e teve que passar por aconselhamento psicológico e psiquiátrico, incluindo controle de raiva. Enquanto isso, ele frequentava a igreja. Ele oferecia jantares animados e muitos consideravam um grande amigo com um bom coração. Aqueles que não sabiam o que o Bruce tinha feito mal poderiam imaginar que ele era capaz de fazer algo tão terrível contra uma pessoa, mas aos poucos isso saiu do controle mais uma vez, mas ninguém percebeu que tinha alguma coisa muito errada com ele. Em 2003, Bruce McArthur criou seu próprio negócio de paisagismo. Rapidamente ele começou a ter muitos clientes, mas ele estava com problemas para armazenar seu equipamento em seu pequeno apartamento. Para resolver isso, ele fechou um acordo com alguns de seus clientes mais ricos que tinham amplo espaço em suas propriedades. Em troca de trabalho de paisagismo gratuito, eles permitiam que ele armazenasse suas ferramentas e equipamentos em suas terras. O que parecia um acordo comercial inofensivo era, na realidade, parte da fachada distorcida que ele havia construído para esconder suas intenções mais perturbadoras. Em fevereiro de 2016, um homem relatou à polícia que Bruce tentou estrangulá-lo durante um encontro sexual consensual. Bruce foi à delegacia para responder algumas perguntas, mas acabou sendo liberado. Mas as coisas não acabaram por aí. Era verão de 2017 e a parada de orgulho de Toronto tinha terminado e um desaparecimento assustador abalou a comunidade. Andrew Kisman, um conhecido ativista LGBT e ex-barman, havia desaparecido. Visto pela última vez perto do cruzamento das ruas Parliament e Winchester, seu desaparecimento levantou alarmes quase imediatamente. Sua ausência não era algo que pudesse passar despercebida. Amigos, colegas e entes queridos imediatamente notaram que ele havia sumido e começaram a procurá-lo. Logo, a polícia de Toronto lançou uma força-tarefa para investigar seu desaparecimento. As pistas que eles tinham eram escassas no início, mas então uma descoberta veio. A polícia descobriu uma peça crucial de evidência. Uma anotação foi encontrada em sua casa, dizendo que ele iria se encontrar com um Bruce naquele dia. Eles também encontraram imagens de segurança que mostravam o Andrew entrando em um Dodge Caravan 2004, em 26 de junho, poucas horas antes de desaparecer. A polícia então tinha o nome do suspeito, o Bruce, e também tinha a marca do carro. Eles conseguiram rastrear que ali na área haviam 5 homens com o nome de Bruce que tinham aquele exato carro. Mas quando eles pesquisaram mais a fundo, eles descobriram que apenas um Bruce tinha o carro exato que foi visto na câmera de segurança, e o seu nome era Bruce McArthur. A
A polícia então notou que Bruce era conhecido pela polícia de outro caso de asfixia relatado em fevereiro de 2016, o que, é claro, tornou ele como uma pessoa de interesse nesse desaparecimento. No entanto, o carro não estava no apartamento de Bruce e eles precisavam dele. A polícia continuou a procurar pelo carro e ele foi finalmente encontrado em um ferro velho. Quando eles examinaram em busca de pistas que pudessem conectá-lo ao desaparecimento do Andrew, eles encontraram evidências de DNA, incluindo sangue e sêmen, que combinavam com o perfil de DNA do Andrew. Foi quando um juiz concedeu à polícia um mandado para entrar secretamente no apartamento de Bruce McArthur e clonar seu computador e outros dispositivos. Mas os policiais que estavam vigiando Bruce decidiram prendê-lo logo após verem um jovem entrando em seu apartamento, em 1º de janeiro de 2018, acreditando que a vida daquele homem pudesse estar em risco. Quando arrombaram a porta, os policiais encontraram o jovem amarrado a uma cama. O homem estava abalado, mas felizmente não estava ferido. Este homem tinha chegado ao Canadá vindo do Oriente Médio. Ele era casado e não havia contado à família que era gay. Ele conheceu Bruce por meio de um aplicativo de namoro e disse que eles se encontraram para ter relações algumas vezes. Ele concordou em manter seu relacionamento com Bruce em segredo e consentiu em ser algemado à sua cama. Mas Bruce foi ainda mais longe e colocou um saco preto sobre a cabeça e o amarrou com fita adesiva. Evidências encontradas no apartamento de Bruce, logo após a prisão, levaram os investigadores a acusá-lo de assassinato em 1º grau nas supostas mortes de Andrew Kisman e outro estrangeiro, Salim Essen. Seus corpos não foram encontrados, mas a polícia sentiu que tinha evidências suficientes para seguir em frente. Ao revistar a casa de Bruce, a polícia encontrou um disco rígido que continha fotos que ele havia tirado das vítimas. Pelo menos uma vítima tinha os olhos abertos com fita adesiva nas fotos. As fotos foram armazenadas em 8 pastas diferentes, com uma 9ª pasta tendo sido criada para o homem que foi encontrado amarrado à cama. As fotos eram assustadoras e mostravam exatamente as coisas horríveis e repugnantes que Bruce havia feito com as suas vítimas. Além de desmembrar suas vítimas, Bruce raspava algumas de suas cabeças e barbas e armazenava os cabelos e pelos em sacos em um galpão perto de um cemitério. Ele abusava sexualmente de suas vítimas. Ele as estrangulava até a morte com uma barra de metal com uma corda presa nela, muito semelhante à ferramenta que ele havia usado em ataques anteriores, que foram documentados pela polícia. Ele conheceu a maioria de suas vítimas em aplicativos de namoro e as matou de forma planejada. Todas estavam conectadas à comunidade LGBT de Toronto e vinculadas por suas aparências físicas. 6 das vítimas eram imigrantes e descendentes do sul da Ásia ou do Oriente Médio. Há evidências de que Bruce buscou e explorou vítimas vulneráveis para continuar seus crimes sem ser detectado. Por meio de mais investigações, a polícia descobriu que Bruce estava enterrando pedaços de suas vítimas em propriedades que ele mesmo fazia o paisagismo. A polícia fez um apelo a qualquer um que pudesse ter usado os serviços de Bruce e enviou cães farejadores para vários locais em Toronto. Investigadores forenses vasculharam o apartamento de Bruce por meses, removendo 1.800 peças de evidências e fotografando cada centímetro. A polícia executou mandados de busca em 5 propriedades associadas a Bruce e seu negócio de paisagismo. Uma propriedade revistada foi o condomínio do ex-namorado de Bruce, localizado em Leaside. Cães farejadores avisaram sobre grandes caixas de plantio que tinham naquele local. Elas foram examinadas e a polícia anunciou que havia encontrado restos mortais desmembrados de pelo menos 3 pessoas em 2 das 12 grandes caixas de plantio apreendidas na residência. Embora os restos mortais não tenham sido identificados, a polícia reuniu evidências suficientes para dar a Bruce McArthur 3 acusações adicionais de homicídio de 1º grau pelas supostas mortes de Mahid Kihan, Sourus Mahmoud e Jim Lizowick, um morador de rua que nunca foi dado como desaparecido. Logo em seguida, a polícia anunciou que havia encontrado os restos mortais de mais 3 pessoas em vasos da casa de Leaside.
e que um desses 6 conjuntos de restos mortais pertencia a Andrew Crisman, identificado por meio de suas impressões digitais. A polícia também divulgou uma foto de um homem morto não identificado, supostamente outra vítima de Bruce. Eles haviam esgotado suas opções para identificar o homem e esperavam que o público pudesse ajudar. Mais tarde, a polícia recebeu mais de 500 dicas sobre a foto e estava verificando 22 identidades potenciais. Bruce McArthur foi acusado de uma 7ª acusação de assassinato em primeiro grau pela morte de Abdul Baser Face. Em 16 de abril de 2018, ele foi acusado pela 8ª vez de um assassinato em primeiro grau, pela morte de Kirushuma Kumer, cujos restos mortais foram o 7º conjunto identificados. A primeira vítima, Skanda Navaratan, desapareceu em setembro de 2010. Ele era um refugiado de 40 anos do Sri Lanka, mudou-se para o Canadá na década de 1990 e se estabeleceu na comunidade Gay Village, em Toronto. Quando a polícia revistou o quarto de Bruce, eles encontraram uma pulseira de prata que era de Skanda. Skanda conhecia Bruce há anos, tendo até mesmo namorado com ele brevemente no início dos anos 2000. Em dezembro de 2010, Abdul Baser desapareceu. Aos 44 anos, Abdul era um membro conhecido da comunidade, alguém que tinha vindo para Toronto em busca de uma vida melhor. A próxima vítima foi Majed Karim, de 58 anos. A polícia acredita que ele foi morto por volta de outubro de 2012. Em seguida, Soroz Mahmoud, de 50 anos, um refugiado do Irã e dado como desaparecido por sua esposa. A polícia acredita que ele foi morto em agosto de 2015 e um casaco encontrado com seu DNA no carro de Bruce durante uma investigação confirmou que ele esteve lá. A próxima vítima foi Kirushama Kumur, de 37 anos. As evidências sugerem que ele foi morto em janeiro de 2016. Jim Lizowick, de 47 anos, foi a 6ª vítima de Bruce. Acredita-se que ele tenha sido morto em algum momento no final de abril de 2016. Selim Eisin, de 44 anos, foi a 7ª vítima. A polícia não tem certeza de quando ele foi morto. A última vítima de Bruce foi Andrew Crisman, e provavelmente ele foi morto em 26 de junho de 2017. Bruce McArthur finalmente se declarou culpado de 8 acusações de assassinato em primeiro grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, por 25 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, se o Andrew não tivesse desaparecido, se a família e os amigos não tivessem cobrado isso da polícia, talvez o Bruce tivesse feito mais vítimas. Então, foi um caso que durou muito tempo, é um caso terrível, mas que felizmente ele foi pego e recebeu a sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.